Se você é um introvertido intuitivo, provavelmente já se sentiu como se vivesse entre dois mundos. Um mundo é o da realidade externa, onde as demandas do dia a dia, os fatos e as interações sociais tentam te arrastar, enquanto o outro é um universo interior profundo e turbulento, cheio de imagens simbólicas, premonições e intuições que escapam à compreensão da maioria. Essa é a experiência do introvertido intuitivo, um tipo psicológico descrito por Carl Jung, que lida com uma profunda sensibilidade ao invisível. Mas o que Jung nos alerta é que essa sensibilidade pode ser tanto uma dádiva quanto uma maldição. Quando o introvertido intuitivo não encontra uma maneira de expressar ou integrar essas visões internas, ele corre o risco de se perder nelas. Em vez de ser guiado por sua intuição, ele pode ser consumido por ela. Jung descreve o introvertido intuitivo como alguém que percebe o que ainda não aconteceu, alguém capaz de captar padrões e tendências muito antes que se manifestem no mundo concreto. Isso pode ser uma habilidade incrivelmente poderosa, mas também uma fonte de solidão e incompreensão. A falta de ressonância com o mundo exterior pode ser dolorosa. Quando essas percepções não são validadas ou compreendidas, o introvertido intuitivo pode começar a duvidar de si mesmo, ou até mesmo se afastar completamente da realidade ao seu redor. Essa desconexão pode ser perigosa, levando à dissociação, onde o mundo interno começa a dominar a vida do indivíduo, criando uma prisão psicológica. Se você se identificou com essa jornada, ou quer aprender mais sobre como encontrar equilíbrio entre o mundo interior e exterior, inscreva-se no canal. Vamos explorar juntos como entender essas complexidades da alma humana e usar a intuição de forma construtiva e integradora. Se você é um introvertido intuitivo, já deve ter notado como o mundo ao seu redor nem sempre faz sentido. A maioria das pessoas vive de forma prática e lógica, focada no que pode ser visto e medido, enquanto você parece ser guiado por algo mais profundo, mais misterioso. Jung nos diz que a função intuitiva, quando introvertida, se conecta a camadas do inconsciente que outras pessoas não conseguem acessar. Você não vê com os olhos, mas com a alma. Sua percepção é muito mais do que racionalidade ou lógica empírica. Ela capta os ecos do invisível, os símbolos que ainda não foram formados em palavras ou ações. Essa capacidade de perceber o que está oculto pode ser uma bênção, mas também uma maldição. Você pode perceber rupturas no ar, captar a essência de uma situação antes mesmo de ela se concretizar, ou sentir as emoções de uma pessoa sem que nada tenha sido dito. Porém, essa sensibilidade não é algo fácil de traduzir para o mundo. O que você vê e sente muitas vezes não pode ser validado pela lógica, e quando tenta expressar isso, é frequentemente incompreendido. Isso pode criar um abismo entre sua experiência interna e a realidade externa, deixando-o com a sensação de ser um estranho em sua própria vida. Mas o verdadeiro desafio para o introvertido intuitivo não está em sua habilidade de perceber o invisível, mas em como lidar com essa percepção. Quando as imagens internas não são entendidas ou expressas, elas podem se acumular, criando uma pressão psicológica que, se não for canalizada, pode levar à confusão e ao distanciamento da realidade. Jung adverte que, quando a intuição não encontra formas de expressão, ela corre o risco de se transformar em um peso, em um labirinto interno, onde a percepção perde seu valor. Para o introvertido intuitivo, o maior desafio muitas vezes é traduzir o que se sente internamente para o mundo externo. O que vem como uma sensação, uma premonição ou uma visão simbólica não encontra facilmente espaço no mundo prático, que exige resultados concretos, provas e explicações lógicas. Este conflito entre o mundo interno e o externo pode criar uma sensação de alienação, um sentimento de que suas percepções são inúteis ou incompreendidas. Jung nos alerta sobre o perigo de viver essa realidade sem um meio de expressão, seja através da arte, da escrita ou de outras formas que permitam a manifestação do invisível no tangível. Quando essas percepções simbólicas não são traduzidas, o risco é grande. O introvertido intuitivo pode acabar sendo consumido por elas, vivendo dentro de uma prisão interna, onde os símbolos e imagens se tornam mais reais do que o próprio mundo concreto. Isso é o que Jung chama de dissociação, a desconexão entre o ego e o inconsciente. Quando o introvertido intuitivo não consegue integrar sua experiência interna com a realidade externa, ele começa a se perder. O que deveria ser uma fonte de insight e criatividade se transforma em um peso psicológico. Jung deixou claro que esse tipo de desconexão pode ser extremamente prejudicial, mas não é irreversível. A chave está na integração, aprender a transformar o mundo simbólico em algo que possa ser compartilhado e compreendido, encontrar uma forma de traduzir o invisível para a realidade concreta. Isso exige paciência, prática e a coragem
coragem de expressar aquilo que, muitas vezes, parece impossível de colocar em palavras. No momento em que essa transformação acontece, o introvertido intuitivo passa de um prisioneiro de sua mente para um criador, alguém capaz de compartilhar a riqueza do seu mundo interno com os outros. O introvertido intuitivo caminha por uma linha tênue entre a revelação e a ilusão. Jung nos alerta para o risco de perder o contato com a realidade, à medida que as imagens e intuições não integradas começam a se expandir e dominar a psique. Ao perceber o invisível, o introvertido intuitivo pode sentir-se como um visionário, alguém com acesso a verdades que outros não conseguem ver. No entanto, essa percepção precisa ser tratada com cautela, pois sem uma estrutura de expressão ou compreensão, essas intuições podem se tornar um mundo fechado, desconectado da realidade concreta. O perigo é que, ao não encontrar uma forma de dar sentido àquilo que é percebido, a mente começa a se perder na própria fantasia. Jung fala da inflacão do ego, um fenômeno em que o indivíduo, ao se identificar excessivamente com os arquétipos do inconsciente, perde a capacidade de distinguir entre o que é uma projeção simbólica e a realidade objetiva. Para o introvertido intuitivo, isso pode resultar em uma sensação de grandeza ilusória, acreditando ser portador de uma verdade superior ou uma missão especial. Esse tipo de distorção pode levar à fragmentação da psique, onde a pessoa começa a ver o mundo através de lentes distorcidas e perde a conexão com o presente, com o concreto, com o que está ao seu redor. Quando isso acontece, o introvertido intuitivo pode se sentir isolado, incompreendido e até mesmo perseguido pelas suas próprias percepções. A chave para evitar essa dissociação está na consciência e no trabalho de integração. O introvertido intuitivo precisa aprender a identificar o que é simbólico, o que é revelador e o que é fantasioso. É um processo que exige não apenas introspecção, mas também ação. Quando essas intuições são traduzidas em palavras, arte ou até mesmo ações concretas, elas deixam de ser uma prisão e se tornam uma poderosa fonte de transformação. Essa capacidade de expressar e integrar as imagens internas é o que permite ao introvertido intuitivo caminhar entre os mundos, sem perder seu equilíbrio e sua conexão com a realidade. A solidão é muitas vezes uma companheira silenciosa para o introvertido intuitivo, não porque ele prefira estar sozinho, mas porque a intensidade de sua percepção o afasta, inevitavelmente, dos outros. O introvertido intuitivo vive em um mundo interno rico e profundo, onde suas intuições e visões podem ser muito mais reais do que o mundo exterior. Isso cria uma desconexão natural com a realidade cotidiana, onde as pessoas frequentemente não conseguem entender ou validar o que ele percebe. Essa solidão não é uma escolha, mas uma consequência da própria estrutura psíquica do tipo intuitivo introvertido. Jung reconhecia que esse tipo psicológico muitas vezes se sentia à margem da sociedade. A sua capacidade de perceber o invisível, de viver entre os mundos simbólicos e espirituais, torna difícil encontrar uma conexão genuína com a realidade cotidiana. O introvertido intuitivo se vê muitas vezes isolado, incapaz de traduzir suas percepções para um mundo que valoriza mais os dados concretos e tangíveis. A falta de compreensão externa cria uma sensação de alienação, que pode ser tanto dolorosa quanto constrangedora. No entanto, essa solidão não é um fardo inevitável. Quando o introvertido intuitivo encontra maneiras de expressar suas visões e intuições, ele começa a construir uma ponte entre o seu mundo interior e o mundo exterior. Seja através da arte, da escrita ou mesmo de práticas espirituais, ele começa a dar forma ao que é invisível e a compartilhar com os outros as profundezas de sua alma. Ao fazer isso, ele não só integra sua própria psique, mas também oferece aos outros a chance de ver o mundo de uma perspectiva que eles nunca teriam imaginado. A solidão, então, se transforma de um estado de alienação para um espaço de criação, onde o introvertido intuitivo pode ser o farol que ilumina um caminho não percorrido. A capacidade de captar imagens simbólicas e premonições profundas pode ser um dom extraordinário, mas quando não é expressa, essa intensidade interna pode se transformar em um fardo. Para o introvertido intuitivo, o maior desafio não é a percepção das profundezas da psique, mas a tradução dessas percepções para o mundo tangível. Jung advertiu que, quando essas imagens simbólicas não encontram um caminho de expressão, seja na arte, na escrita ou em alguma forma de ação concreta, elas começam a dominar a mente, fazendo com que o indivíduo perca a conexão com a realidade. O que antes poderia ser um insight revelador torna-se uma fonte de confusão e distorção. Quando não compreendidas ou canalizadas de maneira saudável, as imagens e intuições do introvertido intuitivo têm o potencial de se tornarem
poderosas forças autônomas dentro da psique. Em vez de serem usadas para crescer ou criar, elas podem agir como um peso psicológico, uma prisão invisível que restringe a mente. Isso é especialmente perigoso, pois o introvertido intuitivo, ao perder a capacidade de integrar essas percepções, começa a se afastar da realidade. A intuição se torna uma força opressiva e dissonante, e o ego, sem as ferramentas para lidar com a intensidade das imagens simbólicas, perde seu poder de mediação. Para evitar essa armadilha, é essencial que o introvertido intuitivo encontre maneiras de externalizar suas percepções. Como Jung dizia, a verdadeira integração acontece quando o símbolo encontrado no inconsciente é traduzido para o mundo exterior. Essa tradução não precisa ser uma tarefa grandiosa. Pode ser uma expressão simples através de palavras, arte ou até mesmo pequenos rituais diários. Quando a intuição é trazida para a consciência de forma tangível, ela se transforma em uma força criativa e curativa, ao invés de se tornar uma prisão. Essa capacidade de expressão é o que permite ao introvertido intuitivo manter o controle de sua psique e utilizar suas visões para o bem, ao invés de ser consumido por elas. A verdadeira maturidade para o introvertido intuitivo começa quando ele aprende a integrar o invisível com o concreto. Como vimos, a capacidade de perceber o que está além do visível é uma das maiores dádivas dessa personalidade, mas ela vem com desafios profundos. Jung sempre enfatizou a importância de equilibrar o mundo interior com a realidade externa. Para o introvertido intuitivo, isso significa aprender a traduzir as percepções do inconsciente, essas imagens simbólicas e premonições, em algo tangível, algo que se encaixe no mundo real e tenha um impacto positivo. Quando a intuição é bem direcionada e expressa de forma adequada, ela se torna uma fonte poderosa de criatividade, inspiração e até cura. Pense em grandes figuras da história como Kafka ou Van Gogh, que conseguiram canalizar suas visões internas em formas artísticas que, por sua vez, transformaram a consciência coletiva. O introvertido intuitivo, ao encontrar formas de expressão, não só faz uma ponte entre o seu mundo interno e a realidade externa, mas também participa de um processo de individuação, de autoconhecimento profundo, onde se reconcilia com seus próprios arquétipos e símbolos. No entanto, essa integração exige paciência e trabalho constante. Não basta ter as intuições, é necessário um esforço contínuo para encontrá-las uma expressão no mundo real, seja na arte, na escrita ou até mesmo em simples práticas diárias que tragam a intuição para o cotidiano. Isso pode incluir rituais simples, como a prática de manter um diário, ou até mesmo ações tangíveis que permitam que o simbolismo interno se manifeste. O equilíbrio entre o mundo simbólico e o concreto, entre o invisível e o visível, é o que permite ao introvertido intuitivo florescer e alcançar sua verdadeira maturidade psíquica. Se você sente que sua jornada de autodescoberta se alinha com o que foi explorado aqui, não deixe de se inscrever no canal. Ao seguir este caminho de entendimento profundo, você pode descobrir como transformar sua intuição em uma força criativa que pode realmente moldar o mundo ao seu redor. Fique com Deus e até o próximo vídeo.